Prof, desculpa, eu não abri Meet não, só fiz correção pelo WhatsApp mesmo, eu nem abri Meet porque minha internet estava muito ruim, e aí eu só fiz a correção por videozinho mesmo, mas já encerrou já, tá? Boa tarde. Boa tarde, professor. E aí, professor, não consegui fazer os treinos lá, não. Pedi pros outros tentar também, ninguém conseguiu. Beleza. Eu consegui. Mas eu não tô falando do meu, cara. Falei pra É porque outras pessoas você fazer o meu. usa iPhone, Marco? Eu não, professor. O dele é iPhone, é um pouco diferente. Mas eu tenho uma impressão de que ele ativou sem querer para o iPhone para abrir as aulas, não no Meet, abrir no navegador. Aí ele não entra de jeito nenhum. Acho que tem que mudar a configuração lá. Vou ver esse trem aqui, então. Não, professor, mas eu mandei pra Maria tentar pra mim também. E o dela deu a mesma coisa no meu. Mas você mandou o celular para ela? Eu mandei o meu login pra ela tentar fazer lá Não, mas também. aí não vai mudar em nada. Mesmo se ela conseguisse lá no dela, você não ia conseguir no seu, entendeu? Porque são celulares diferentes. Não, pô, ela também é iPhone. Não, cara. Lá físico. Não é o teu, entendeu? Se tu mandar para mim, eu vou abrir no meu aqui.
Eu consigo no meu, mas você não vai conseguir no seu, porque o celular é diferente. Não é a marca e o modelo, é o objeto diferente. Aí não tem como dar certo. Eu vou mexer na configuração aqui, então, peraí. Não, deixa quieto. Outro dia você vê, senão você vai perder a aula. Página 7, tá, pessoal? Pelo celular também não consegui fazer, não, hein, professor? Página 7 aí, a gente vai afastar um pouco para o lado aqui, porque eu preciso usar aqui o teclado. Deixa eu sentar aqui a câmera. Tarde, professor. Boa tarde. Sejam bem-vindos aí, tá? Na aula de hoje a gente vai fazer correção das atividades que eu já passei para vocês, que a gente passou pelo livro, tirar as dúvidas aí que podem ter surgido das aulas anteriores, tá bom? Então, fiquem ligados que a gente vai estar agora fazendo esse estudo, tá? Então, não saiam daí, participem. Se surgir dúvida, perguntem, levanta a mãozinha aí, que aí eu olho, a gente vai tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, a gente vai com calma, a gente tem até... Não sei que hora... A gente tem até aí mais à frente que a gente fazer a aula, tá bom? E vamos fazer essas correções para que não fique nada devendo, tá? Eu quero fazer um pouco diferente do ano passado. O ano passado foi meio tumultuado. Esse ano a gente está um pouco mais com prática com o sistema, até porque esse sistema aqui eu já estou mais acostumado. Mas a minha ideia eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês. Não... Já está gravando, então está de boa. E aqui eu vou apresentar aqui a tela para vocês, essa telinha aí. Eu estou usando o computador da escola, então não vai ficar com aquele tema diferente lá que eu usava, tá? Vai ficar nesse formato aqui por enquanto. Então eu vou printar aqui a primeira questão, para a gente estar corrigindo ela aqui, tá bom? Lá na página 7, como eu mencionei para vocês, a gente vai estudar. A gente estudou, na verdade, o conteúdo de campo elétrico, o de eletrização de objetos, tá? E aqui nós temos a primeira questão que foi passada aí algumas aulas atrás. Deixa eu mudar essa fonte aqui para uma fonte mais bonitinha. Assim que ele responder aqui. Cadê o Arial Black? Vou dar isso daqui, vou dar uma aumentada aqui na fonte, vou colocar um tamanho 28, acho que dá para entender, tá bom? Então vamos lá, ó. O que são forças de campo? A gente vai estudar a força elétrica e a força eletromagnética, a força magnética também, que a gente vai estar estudando mais para frente, e elas são forças de campo. Então a gente precisa entender o que é uma força de campo. Uma força de campo, assim como a força gravitacional ou a força peso, ela é uma força que não depende do contato entre os corpos, tá? Para que ocorra a interação. Então, isso é uma força de campo. Eu vou digitar aqui para vocês terem aí a resposta, tá? Deixa eu trocar aqui a cor da fonte também. Vou colocar um vermelho aqui. Alguma dúvida? Então, isso aqui é uma força de campo, é uma força que não precisa de contato, para que ocorra, então, a interação entre os corpos ou o sistema de corpos que aparece. Nessa mesma página, a gente tem a questão 2 da tarefa obrigatória, tá? Então, nós temos aqui a primeira atividade, a segunda, tritando uma régua de plástico no cabelo e aproximando-a de pequenos pedacinhos de papel, eles são atraídos pela régua. Explique como ocorre esse processo e qual é a natureza dessa força de atração entre eles, tá? Aqui é um detalhe importante, tá, pessoal? É um experimento bem simples que vocês podem verificar na casa de vocês, pegarem um pente de plástico, pegar um pedaço de papel e recortar bem pequenininho, esfregar o pente no cabelo e tentar aproximar. Não encostem no papel, mas tentem aproximar para vocês verem o que acontece, tá? E aí, quando vocês fizerem isso, vocês vão perceber
isso daqui que eu vou mostrar para vocês, que eu vou digitar aqui para vocês. Tá? A resposta. Então, quando a gente atrita, a régua de plástico no cabelo, a régua adquire cargas positivas ou negativas, no caso vai ser negativa por causa do plástico, enquanto que o cabelo fica carregado positivamente, os elétrons são transferidos do cabelo para o pente, ou para a régua, no caso. Eu falei pente, mas é régua que está na questão, tá? E aí, quando você aproximar, as cargas elétricas positivas do papel serão atraídas pelas negativas da régua, e aí vocês vão ter, então, esse fenômeno de atração, tá? A natureza da força de atração é a natureza de força elétrica, que a gente já estudou e a gente vai revisar hoje, tá? Então, deixa eu escrever aqui para vocês copiarem no material de vocês. Aproveitem para copiar também, tá, gente? Porque às vezes a gente... eu sei que dá preguiça muitas vezes, mas vamos tentar não ser preguiçosos, tá bom? Antes de digitar no teclado que não é o seu, muito distraído. Estou acostumado com o teclado mecânico, aí esse teclado aqui, ele é ruim de encaixar nos dedos. Aqui é um G. Então é isso que acontece, gente. Quando a gente atrita a régua de plástico no cabelo, os elétrons do cabelo passam para a régua, o cabelo fica positivamente carregado e a régua negativamente. Quando você aproxima a régua dos papéis, a polarização das cargas, isto é, as cargas positivas, né, do papel é atraída pelas cargas negativas, então existe esse fenômeno de força de atração entre eles, tá? Isso ocorre por causa da polarização das cargas. O que isso acontece? Os elétrons do papel são empurrados para longe da régua, tá? E por isso que acontece esse fenômeno, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Beleza, vamos para a questão 1 e 2 agora. Tá? Deixa eu limpar aqui. Espero que todos tenham copiado. Caso não tenham copiado, depois você vê o vídeo, pausa, anota toda a resposta bonitinha, tá? Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão a gente tem o seguinte: faça uma comparação entre as intensidades da força Deixa eu voltar. Faça uma comparação entre as intensidades das forças elétricas e gravitacionais, tá? E na questão 2, um bastão de borracha é atritado com um pedaço de lã e adquire carga negativa. A lã adquiriu que tipo de carga? E aí a gente vai ver categoricamente cada uma delas, tá? Vamos para a questão 1. Qual é a relação entre a força elétrica e a força gravitacional? Gente, as forças elétricas e também as magnéticas, que a gente vai estudar mais para frente, são muito mais intensas, tá, do que a força gravitacional. A força gravitacional é uma força fraca, enquanto que as forças elétricas e magnéticas são forças fortes, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, ele pede a relação, a comparação entre as intensidades.
Então, aqui, a força elétrica, deixa eu escrever aqui embaixo, na questão 1. Eu vou digitar, porque vai ficar mais bonitinho para vocês verem. Então, questão 1. As forças elétricas são mais intensas que a força gravitacionais. Resumindo, é isso, tá? Por exemplo, pequenos objetos podem ser atraídos aí como o caso lá do papel, através da força elétrica, mas apesar de que todos os corpos estão se atraindo gravitacionalmente, se você aproximar, por exemplo, a régua sem estar carregada do papel, ela não vai atrair o papel, tá? Então, a força elétrica é mais intensa do que a força gravitacional, tá bom? É um detalhe legal que a gente pode estar observando aí nesse experimento simples, tá? No item 2, né, na questão 2, a pergunta é a seguinte: um bastão de borracha ele é atritado com um pedaço de lã e a partir daí ele adquire carga negativa. Então, letra A lã adquiriu que tipo de carga, né? E por quê? Então, o que acontece? Né? Na verdade, eu li errado. Né? A lã adquiriu alguma carga? E por quê? Então, no caso, um bastão de borracha é atritado com um pedaço de lã e adquire carga negativa. Então, significa dizer que o bastão de borracha, ele adquiriu a carga elétrica negativa, então a lã ficou carregada negativamente, tá? Então, nesse caso, na letra A, vou escrever aqui, sim, ambos adquirem elétricas, tá, gente? Cargas elétricas por causa do atrito. Então, ambos adquirem cargas elétricas. Independentemente aí da situação, nesse caso, ambos vão adquirir. Para o item B, a pergunta é a seguinte: qual é o sinal da carga elétrica adquirida pela lã? Se a carga elétrica da borracha é negativa, o da lã vai ter que ser positiva, tá? Simples. Tá bom? Alguma dúvida? Boa, que ninguém tem dúvida. Então, vamos para C. Letra C. Qual dos dois corpos recebeu o elétron? Recebe aquele que ficou negativo. Então, no caso, o bastão de borracha, tá? Bastão de borracha. Deu para entender aí, pessoal, por que é o bastão de borracha que fica negativo? Por que ele recebe o elétron? Porque ele é que ficou negativo. Então, quem tem excesso de elétrons fica negativo e quem tem falta de elétrons fica carregado positivamente, tá bom? Alguma dúvida? Não. Se tiver dúvida, perguntem, tá? Perguntem agora ou se calem até a próxima aula. Então, a gente já viu essa parte. Agora, a gente vai lá para a página... Deixa eu ver aqui. Estou chegando lá. Algumas páginas para frente. A gente vai na página 12, tá? Agora. Se vocês puderem abrir na página 12. Deixa eu abrir aqui também na minha apostila, página 12. Então, vamos lá. Vou printar aqui o exercício 3. Ele está da seguinte maneira aqui lá no nosso material. Nós temos essa imagem. Depois vem essa aqui. Vamos colocar aqui ao lado. Coloca aqui a letra A e a letra B lá em cima. Aqui do lado aqui. Vamos lá. A questão é a seguinte: as fotografias a seguir mostram a sequência de um experimento, de uma experiência.
faça uma análise dessas fotos e em seguida respondam as questões que se pedem aí, tá? Então, inicialmente, a gente tem aqui uma imagem com uma esfera metálica pendurada no pêndulo, tá? Vocês talvez devam estar bem melhor no material de vocês, que tem uma linha aqui, uma corda, um barbante, um objeto que segura a bolinha, tá? E aqui nós temos um bastão de metal, uma barra metálica que está apoiada. Quando o cara pegou e aproximou aqui esse bastão de vidro dessa barra metálica, então, que está carregado negativamente, ó, imediatamente a pequena esfera é repelida, tá bom? Mesmo depois que o bastão é afastado, a barra e a esfera metálica se mantêm em repulsão. Então, vamos fazer a explicação aqui desse efeito, tá? Letra A, por que a esfera foi repelida? Bom, provavelmente a esfera, deixa eu diminuir aqui o tamanho, tá? Ela foi repelida porque a carga elétrica da esfera também é negativa. Então, se eles têm sinais diferentes, ou melhor, sinais iguais, eles se repelem. Então, provavelmente, né? Porque a esfera exatamente. Então, cargas opostas, ou melhor, iguais se repelem. Tá bom? Então, simples assim a nossa resposta, tá? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, avisa aí. Letra B. Por que a repulsão foi mantida mesmo após o afastamento do bastão? Isso ocorre, gente, porque as cargas elétricas do bastão foram passadas, né, as cargas negativas dos elétrons, foram passadas para o bastão metálico, que é um material condutor. Então, quando o material é condutor, ele recebe esses elétrons com facilidade, tá? Então, nesse caso, porque, vou escrever resumido aqui, ó, porque o bastão devido através do contato, né? Eu vou até escrever aqui, ó, já que o metal é um bom condutor. Bom condutor. Eu acho que... Opa! E como é que eu faço para mudar aqui, né? Que tristeza, hein? Que tristeza. Vai dar não, vou ter que escrever e digitar de novo aqui. Como que eu escrevi? Porque... Então, simples assim, tá, gente? O que aconteceu, na verdade, nesse processo aí, deixa eu aumentar aqui. Tem que deixar assim, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Eu posso deixar assim. Então, o que acontece na verdade é o seguinte: quando há o contato, os elétrons passam do bastão para a barra, e aí através da barra que a esfera é repelida, tá? Então, por isso que aconteceu esse processo aqui. Se tiver dúvida, só perguntar aí, tá, gente? A gente vai para a questão 4. A questão 4, eu nem vou copiar ela aqui não, tá? Porque é bem parecido, tá, gente? Eu vou só explicar para vocês. Na questão 4, diz assim, as figuras que aparecem na questão 4 vão seguir esse mesmo raciocínio, ó. Na figura A, dois suportes isolantes em forma de U sustentam duas barras metálicas que estão em contato uma com a outra.
Um bastão isolante eletrizado positivamente é aproximado de uma extremidade do conjunto sem tocá-lo. A figura B mostra as barras metálicas separadas ainda na presença do bastão. Depois que o bastão é afastado, elas ficam separadas, tá? Como está na imagem, vocês podem ver na apostila de vocês, tá? Ele fala assim, para testar o sinal das cargas elétricas adquiridas pelas barras metálicas, foi aproximado de cada uma delas uma leve e pequena esfera carregada positivamente, pendente por um fio de seda. A pequena esfera foi atraída pela barra metálica da direita e repelida pela da esquerda, conforme observado na figura C. Tá? Houve algum tipo de movimentação das cargas elétricas na situação mostrada? Então, é bem simples, tá, gente? No caso, como a esfera é atraída pelo da direita e repelida pelo da esquerda, significa dizer que os elétrons, já que a esfera é positiva, os elétrons da barra da esquerda passaram para o da direita, então o da direita ficou carregado negativamente e o da esquerda ficou carregado positivamente. Então houve esse movimento das cargas. As cargas positivas da direita, da esquerda as cargas negativas da esquerda foram para a direita. Isso foi o movimento, tá? E a letra B, após a separação das barras metálicas, apoiado nos suportes e o afastamento do bastão, as barras adquiriram cargas elétricas. E de qual é o sinal? Simples. Direita ficou negativo e o da esquerda ficou positivamente carregado, tá? Por que eu não vou digitar isso aí? Porque a ideia é vocês pegarem como funciona esse conteúdo, tá? Agora a gente vai fazer a questão número 3 da parada complementar, tá? E aí depois a gente vai lá para o final, lá para frente, os próximos conteúdos, que aí já vai ter até um pouco de cálculo aí para a gente estar fazendo. Deixa eu printar aqui a tela para vocês verem, tá? A nova tela. Então, questão 3 e 4 da parada complementar. A 3 diz o seguinte, ó. Um objeto foi eletrizado e apoiado sobre uma superfície isolante. Ele precisa ser movido para outro lugar e manter sua carga elétrica. Uma pessoa usou uma pinça metálica para fazer o deslocamento. O procedimento adotado pela pessoa foi bem sucedido? Explique, tá? Então, nesse caso aqui, gente, a resposta é bem simples. Não foi bem sucedido. Por quê? Porque quando ela escolhe uma pinça metálica, como vocês podem ver aqui no enunciado, ela ferra com o experimento elétrico. Por quê? Porque a pinça metálica, a pinça em si, o metal é um bom condutor, então ele vai absorver os elétrons e vai passar os elétrons para a mão da pessoa que está segurando. Então, não é um bom procedimento, já que as cargas elétricas vão sumir, né? Vão passar para a pinça, tá? Então, se ela quisesse fazer isso, ela deveria usar um material isolante, tá? Então, não. A resposta não foi bem sucedida. Item 4, a questão 4. A figura a seguir, ou melhor, a figura A mostra um eletroscópio carregado negativamente. Tá? Vocês podem ver que aqui na imagem, vocês vão ver melhor no material de vocês em casa, que está cheio de elétrons. Tá? Ao aproximar um bastão carregado de sua esfera condutora, suas lâminas se afastam, ou seja, ó, as lâminas se afastam uma da outra aqui dentro. Ó, se vocês puderem perceber, ó, essa lâmina aqui, ó, que estava nesse formato, começa a ficar nesse formato aqui, ó, se afasta. Letra A. Qual é o sinal da carga elétrica do bastão? Explique sua resposta, tá, gente? Então, vamos lá. Se está se afastando, a carga elétrica tem que ser de mesmo sinal. Então, se o experimento tem cargas elétricas negativas e você aproximou um objeto e fez ele se afastar, então esse objeto está carregado negativamente. Então, o sinal da carga é o sinal negativo, tá? É um sinal negativo, pois a reação é de repulsão, tá? E lembre-se, por que é repulsão? Cargas iguais, de mesmo sinal, se repelem, tá bom? Então, simples assim. Letra B. Se o eletroscópio estiver eletrizado positivamente, aproximarmos um bastão carregado positivamente, o que acontece com a separação de suas lâminas? O que vai acontecer, gente, é que elas vão se afastar mais ainda, tá bom? Por que vai se afastar mais ainda?
A presença do bastão carregado positivamente provoca a atração das cargas negativas, ou seja, todos os elétrons vão se aproximar daqui de cima e não vão ficar lá embaixo. Então, se os elétrons vão lá para cima, aqui embaixo vai ficar o quê? Somente a parte positiva. Logo, se vai ficar positivo com positivo, a ideia é que vai ter uma reação em cadeia, né? Vai se afastar. E quando elas se afastam, como está só positivo, vai ter menos elétron ainda, então a intensidade da força, né, através da repulsão vai ser muito mais intensa do que na situação anterior. Então, nesse caso aqui, elas vão se afastar mais ainda por conta dessa intensidade, tá bom? Deu para entender aí, pessoal? Estou explicando bem ou tá ruim demais? O que vocês acham aí? Acho que tá Oi? de boa. Tá de boa, né? Então vamos voltar lá? Vamos mais à frente agora, vamos falar sobre campo elétrico. A gente já estudou o conteúdo de campo elétrico, mas a gente vai fazer os exercícios de campo elétrico, tá? Confiram, tá? Podem conferir aí na página 17 agora, que na página 17, a gente fez já o exercício da página 17, o exercício 5 e 6. Só confiram aí para mim. Eu acredito que a gente já fez, eu tenho em mente que a gente já fez, e aí a gente faria agora o exercício 5 e 6 da parada complementar. Tá? Caso eu não tenha feito, e eu duvido muito, mas eu acredito que eu fiz, mas caso eu não tenha feito, me avisem aí que a gente faz também, tá? Não tem problema não. Então vamos lá para a tarefa 5 e 6 da parada complementar, como vocês podem ver aqui. Eu vou só diminuir aqui um pouquinho, gente, para eu aumentar um pouco o espaçamento aqui, ó, do Paint aqui, ó. Eu vou tentar aumentar aqui a tela, que aí eu posso colocar mais coisas aqui sem precisar apagar. Acho que isso aqui já está bom, pelo menos para iniciar. Vamos lá. Questão 5. Duas cargas elétricas positivas, pontuais e iguais a Q são colocadas, né? Deixa eu ler de novo. Duas cargas elétricas positivas, pontuais iguais a Q, e são dispostas como mostrado aqui na figura. Então, nós temos Q aqui em cima e Q aqui embaixo. Represente o vetor campo elétrico resultante nos pontos A, B e C devido às duas cargas elétricas, né? Então, ele quer o vetor nesses pontos, né? Bom, no ponto A, gente, ó, aqui no ponto A, o vetor é nulo. Então, não vai ter vetor. É um vetor nulo, então seria simplesmente zero. Então, ele não tem vetor, na verdade. Tá? Visualmente, não tem vetor. Porque, como a carga aqui é positiva, e essa carga é positiva, os vetores estariam se anulando, seriam opostos. Então, se anulariam, tá? Seriam sentidos opostos, se anulariam. Já na direção do ponto B, o vetor resultante é para baixo, tá? Aqui no ponto B, ó. A resultante é para baixo. Por quê? Porque como a carga Q e a carga... As duas cargas são de mesmo sinal, elas vão se repelir, né? Então, os vetores estariam nas direções opostas. Já no item C, o campo resultante aponta horizontalmente para a direita. Então, aqui no item C, vai estar aqui. Lembrem-se, campos elétricos, tá? Ele vai ter sempre a direção se afastando das cargas positivas, tá? Como tem duas cargas positivas, se fosse só essa carga de cima, ó, a direção seria essas aqui, ó, para todos os lados, tá? Se fosse só essa. Analogamente, se fosse só essa aqui, a direção seria para todos os lados. Mas como tem duas cargas aqui, ó, é como se a intensidade do campo elétrico gerado aqui empurrasse nessa direção, aqui, ó, nessa direção. Deixa eu escrever de azul para não misturar aqui, ó. Ele vai estar empurrando nessa direção, enquanto que esse aqui está empurrando, esse daqui, ó, empurra nessa direção a partícula C. Só que aí a gente calcula o vetor resultante, que é a diagonal entre os dois, tá? Usando a poligonal, que vocês aprenderam lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Vamos calcular aí a poligonal dos vetores. No item 6, na figura, uma carga elétrica de sinal desconhecido é abandonada no ponto médio entre as placas, tá? Uma carga é abandonada aqui pelo meio, tá bom? Sabemos que a parte positiva é da esquerda e a parte negativa das placas é da direita. Letra A.
sabendo que o movimento da carga elétrica foi para a esquerda, ou seja, a carga elétrica está se aproximando daqui, determine o sinal de sua carga elétrica e explique. Isso aqui é bem simples, né, gente? Se a carga está indo para a direita, então ela está sendo repelida pela negativa e atraída pela positiva. Logo, o sinal da carga é, na letra A, negativa. E por que o sinal da carga é negativa? Pois, né, se atrai pelo positivo. E é repelido pelo negativo, consequentemente, tá bom? Então, por isso que a letra A a resposta é carga elétrica negativa. Letra B. Como a carga elétrica foi abandonada no ponto médio, ela realizará um movimento uniforme. Analise a frase. Bom, se ela foi abandonada no ponto médio, então ela vai obter um movimento uniforme. Vamos lá analisar. Movimento uniforme, pessoal, é aquele movimento que a velocidade é constante, tá? Quando você abandona um objeto em um determinado local, a velocidade inicial desse objeto é quanto? É zero. Se a velocidade é zero e não vai ter mudança na velocidade, que é um movimento uniforme, a partícula, a carga deveria ficar parada. Portanto, falso, não é um movimento uniforme. Na verdade, é um movimento uniformemente acelerado, tá? Então, ele vai adquirir ali a aceleração e, por consequência da aceleração, ele vai aumentar a sua velocidade, tá bom? Então, a letra B, falsa, pois a velocidade inicial, ó, V0, é igual a zero e, neste caso, a vírgula aqui, né? E, neste caso, a carga deveria permanecer em repouso. Então, simples assim, tá? Se quiserem copiar, tá aí. Eu vou pegar agora, mais à frente, os exercícios e para a gente fazer da lei de Coulomb, tá? Vamos lá, vou pegar aqui a parada complementar agora na página 20, tá? Os exercícios obrigatórios da página 20 a gente já fez na sala de aula, tá bom? Que é da página 19 da página 20 a gente já fez. Agora a gente vai para a página 20 fazer a tarefa complementar, tá? A parada complementar, deixa eu limpar tudo aqui. Nós vamos ter esses dois exercícios, exercício 7 e 8, e eles dizem o seguinte. Eu vou diminuir aqui o tamanho do pincel, que aí vai ficar uma letrinha mais bonitinha. Olha só, nos vértices A, B e C, como vocês podem ver aqui, ó, A, B e C, de um quadrilátero ABCD, esses quatro aqui, foram dispostas as cargas pontuais Q1, como vocês podem ver aqui, ó, Q1, menos Q, que está aqui, e menos Q2. Respectivamente, como mostra a figura A. Supondo que os módulos das cargas Q1 e Q2 sejam iguais, isto é, são sinais opostos, mas o valor é o mesmo. Tipo, se elas forem igual a 1, se Q1 é igual a 1, Q2 vai ser igual a menos 1, tá? A força elétrica resultante sobre a carga elétrica Q é mais bem representada por qual dessas quatro forças aqui observadas nessa figura aqui, ó. Qual dessas quatro forças, tá? A 1, a 2, ó, 1, 2, 3 ou 4. Então, vamos lá. A gente vai observar o seguinte, para resolver essa questão. Iremos observar que se essa carga, pessoal, é negativa, então, e a carga menos Q também é negativo, a resultante dessas duas é nessa direção aqui, ó, para esquerda, tá bom? Isso ignorando a carga positiva, tá? Porque elas se repelem. A carga negativa aqui se repele com essa daqui. A reação dela é para a direita desse lado.
Se observarmos a carga agora positiva, ignorando a carga negativa aqui, a resultante, ó, como essa carga aqui, ó, é negativa, então a força vai ser de atração entre a carga positiva e carga negativa. Eu vou até desenhar desse lado aqui, ó. Opa! Eu vou até desenhar desse lado aqui para ficar mais bonitinho, ó. Então, esses dois aqui, por terem sinais iguais, vão se repelir, e esses dois aqui, por terem sinais diferentes, vão se atrair, tá? Quando a gente tem dois vetores juntos, pessoal, a resultante, ó, é a diagonal formada pelo quadrilátero que você fecha nos dois. Então, a força que melhor descreve é a força F3, tá? Toda vez que você tiver dois vetores, e você quiser a resultante entre os dois, em forma de desenho, vai ser a diagonal entre eles, tá certo? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Vocês não ligam a câmera aqui no CEAF, né? Só o pessoal do QI que liga a câmera. Vocês têm vergonha da fisionomia facial de vocês. Bom, deu para entender aí, pessoal? É importante esse tipo de questão porque existem questões que caem, por exemplo, no Enem e nas nossas provas que não vai ter cálculo, tá? É só você visualizar o desenho, como que seria a situação. Mas vamos voltar aqui agora na questão 8. Ó. Duas partículas negativas com cargas elétricas menos Q e menos 2Q são fixadas, respectivamente, nos pontos A e B em determinado momento, a partícula menos 2Q é liberada. Quais são as características do vetor velocidade e a aceleração dessa partícula, né? Bom, aí aqui, gente, a gente meio que vai fazer uma simulação do que está acontecendo. Ó. Então, imaginamos que nós temos aqui um ponto A e aqui nós temos um ponto B, tá? E aqui nós temos a carga menos Q e menos 2Q, respectivamente, como está dizendo aqui a questão, tá? Então, elas estão presas. Em algum momento, a carga menos 2Q ela é liberada. Um detalhe importante. Se a carga elétrica, as duas são negativas, gente, o que acontece? A força entre elas é de repulsão, tá? Então, a força elétrica aqui, ó, vai ser nessa direção e desse lado também. Elas possuem a mesma intensidade, a mesma direção, só que o sentido dessa força elétrica vai ser de repulsão, ou seja, um vai para o lado, se um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Se eu tivesse desenhado na vertical, uma iria para cima e a outra iria para baixo, tá? Então, a gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro, como nós estamos estudando força e está querendo saber sobre a mudança aqui de velocidade e aceleração, nada mais justo do que nós usarmos a mecânica. De acordo com a mecânica, a força é igual a massa vezes a aceleração de um corpo, tá? Então, isso significa dizer que a aceleração do corpo vai ser a força dividida pela massa da partícula, tá? Essa aqui é a aceleração. Como haverá uma força de repulsão entre duas cargas, isso significa dizer para a gente que a aceleração vai ser diferente de zero, tá? E como a aceleração é diferente de zero, isso significa dizer que a velocidade também é diferente de zero. Logo, nós vamos ter um movimento uniformemente variado, tá? E vai descrever aí o valor da nossa questãozinha, tá? Das duas partículas que estão se repelindo. Alguma dúvida, pessoal? Acho que tá tranquilo, hein, professor? Não entendi, pode repetir? Acho que tá tranquilo. Tranquilo, né? Nem parece que é física, né? Por enquanto. Pois é. Mais para frente a gente vai ver umas coisas mais complexas, mas por enquanto, esse material novo ele tem a proposta de tirar todas as dúvidas iniciais, básicas, para depois vir e dar... Tipo assim, primeiro ele vem e dá um abraço, aí depois ele vem e dá uma porrada na cabeça com os exercícios difíceis, tá? Mas não se preocupe, porque isso é legal, porque ele vem trazendo essas questões mais tranquilas para a gente ir se habituando, para a gente ir crescendo nesse conteúdo, e quando chegar na parte mais complexa, a gente não sinta tanta dificuldade, tá?
Agora vamos fazer as Mas questões... mesmo assim é complicado, né, professor? Vai complicando, porque tem muita coisa que é conceitual. A parte calculista, você só vai ruim se você for ruim, se tiver ruim em matemática. Se você tiver bem em matemática, a parte do cálculo você faz de boa. Mas tem muita questão conceitual, tá? Por exemplo, até hoje, o que a gente já viu? A gente já estudou as cargas elétricas, nós já estudamos a atração e repulsão das cargas, o que significa, eletrização por atrito, indução por contato, já vimos a questão do fio terra, quando você conecta lá nos equipamentos elétricos, vimos campo elétrico, estudamos a gaiola de Faraday, então, lei de Coulomb, então a gente estudou tudo isso e a gente precisa sempre estar relembrando todo o nosso conteúdo. Por isso que, às vezes, é complexo, não do ponto de vista de ser difícil mesmo, de verdade, é difícil. Não, é porque a gente meio que não está habituado a fazer determinados exercícios. Vamos agora para a página 23, pessoal. E aí nós vamos fazer a parada obrigatória da página 23, tá? Vou fazer com vocês. Essa aula também a gente já viu. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. E vamos lá fazer esses dois exercícios que tem aqui, o 9 e o 10, tá? E em seguida a gente vai fazer os exercícios da parada complementar, e aí a gente vai encerrar nossa aula por aqui, porque então, na segunda-feira, a gente vai começar o conteúdo novo, tá? Eu estou querendo fazer esses exercícios com vocês justamente para sanar qualquer dúvida que tenha ficado para trás, usando os exercícios do nosso material, e ficarmos livres de todo qualquer empecilho que possa, digamos assim, pelo menos tentar fazer a nossa parte de, digamos assim, procurar as dúvidas de vocês e sanar elas aqui. Então, vamos lá. Questão 9 diz assim, ó, seja uma carga pontual cujo valor é de menos 2 Coulomb, no vácuo, distante 2 metros de um ponto P. Determine o módulo do campo elétrico gerado pela carga pontual. Eu discuti isso com vocês na última aula, eu acho que a gente até resolveu, mas eu quero enfatizar isso aqui para vocês. Toda vez que a gente tiver que calcular campo elétrico, que dá distância e carga, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, campo elétrico, ele é igual a constante eletrostática no vácuo, que possui um valor fixo, tá? Vezes. Pessoal, deixa eu só fazer um negócio aqui nesse computador, mudar uma configuraçãozinha aqui rapidão, no final da aula, tenho até que lembrar para voltar ao normal, para depois os professores não estranharem, tá? Eu vou diminuir o zoom dessa tela aqui, dessa escala, não, mas já está diminuído, já está em 100%. Eu ia tentar diminuir aqui porque, por algum motivo, essa linha aqui, esse contorno fica muito pequeno, para mim é meio chato. Mas vamos lá. É igual ao módulo da carga, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui, essa fórmula, vocês vão encontrar ela, a gente viu isso na aula, tá? Mas ela se encontra na página 21, tá bom? Página 21 tem essa fórmula aqui. Depois que eu sei da fórmula, eu só vou substituir os valores. A constante K vale 9 vezes 10 elevado à nona. O módulo da carga é 2, tá? Tudo isso aqui dividido pela distância ao quadrado, como a distância é 2, fica 2 ao quadrado. Bom, multiplicando em cima, nós vamos ter 18 vezes 10 à nona. Embaixo, 2 ao quadrado, 4. 18 dividido para 4, pessoal, vai dar 4,5, tá? Então, o campo elétrico vai ser igual a 4,5 vezes 10 à nona, Newton por Coulomb. Que aí, Newton por Coulomb é a unidade padrão aí para o campo elétrico, tá bom? Aí a gente calculou o campo elétrico dessa maneira. Já na questão, no item B, ele pergunta quais são as características da direção e do sentido do vetor campo elétrico, tá? Bom, a direção vai ser a mesma direção da força elétrica. Então, como a carga ela é negativa, então o campo elétrico está entrando para dentro da carga, tá? Igual a gente viu, a gente estudou assim, ó, quando a carga é negativa, o campo elétrico aponta para dentro da carga, tá? Se aproximando dela. Isso que a gente havia estudado anteriormente. Mas eu vou escrever aqui em cima para ficar melhorzinho aqui. Deixa eu pegar aqui. A carga é negativa.
Então, se a gente estiver apontando para a carga. Tá? Então, essa aqui é a resposta do item B. Bom? O item C. Colocando-se uma carga de prova, agora a gente vai mudar o tipo de carga, tá? A gente vai colocar uma carga de prova. Colocando-se uma carga de prova, cujo valor é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb no ponto P. Então, imagina o seguinte, ó, nós temos uma carga negativa aqui, tá? O campo elétrico está apontando para ela. Aí o cidadão vem, né, o físico vem aqui e coloca uma carga próxima num ponto P aqui. E aí, como essas cargas têm sinais opostos, a força elétrica entre elas vai ser de atração. Mas ele pergunta quais são as características do vetor força elétrica, tá? Como que atua. Então, vamos lá fazer esse cálculo aqui. Primeiro, a gente vai calcular o valor da força elétrica. Lembre-se, força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga. Então, se o campo, eu calculei na letra A, que é 4,5 vezes 10 a nona, 4,5 vezes 10 elevado a 9, e a carga elétrica agora é 2 vezes 10 elevado a menos 6, eu só vou multiplicar para encontrar a força elétrica, que é indicado muitas vezes no livro como sendo F, índice ELE, para indicar que é a força elétrica, tá? Mas aí dentro do contexto a gente já vai saber que é força elétrica. 4,5 vezes 2 dá 9, 10 a nona vezes 10 a menos 6 dá 10 elevado a 3. A gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, em notação científica, fica 9 vezes 10 ao cubo newtons. Mas ele não quer somente a intensidade. Isso aqui é a intensidade da força elétrica. Mas a gente falta de escrever a direção e o sentido. Então, a direção é a reta que liga os dois, tá? A reta que liga as duas cargas, tá? A direção é a reta que liga as duas cargas. E o sentido, pessoal, é o sentido uma apontando para a outra, tá? Apontando para as duas cargas, apontando para as cargas. Ok? Então, simples assim. A gente fez isso aqui na última aula, mas eu queria recapitular com vocês, tá? Para sanar toda e qualquer dúvida que pudesse ter ficado. Eu vou afastar aqui essa questão número 10, ó, vou colocar ela aqui. A gente fazer aqui separado dali para não misturar. Então, a questão 10 diz assim, ó, duas cargas pontuais Q, índice A e QB, estão fixas no A, nos pontos A e B, distantes 2 metros um do outro. Sendo os módulos das cargas iguais a 2 microcoulomb, não são cargas de mesmo sinal, né? Não. O módulo delas é de mesmo valor, mas os sinais são opostos, como a gente vê na figura, tá? E a distância igual a 2 metros, determine o valor do campo elétrico resultante no ponto médio. Quanto que vale o campo elétrico no ponto médio, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos calcular o campo elétrico do A, nós vamos calcular o campo elétrico do B, e como o campo elétrico das duas cargas, né, vão estar em equilíbrio, a gente vai somar os dois, já que as cargas são negativas. Observação. Como essa carga aqui é positiva, o campo elétrico aponta para fora, e como essa carga aqui é negativa, o campo elétrico aponta na direção dela também, tá? Como essa carga é negativa. Ou seja, no final das contas, esses dois campos elétricos vão se somar. Se essas cargas tivessem o mesmo sinal, aí os campos elétricos estariam diminuindo um do outro, tá? Estariam se cancelando. Mas como as cargas têm sinais opostos, e quando tem sinais opostos, a força elétrica resultante, ela é de atração, consequentemente o campo elétrico também tem a mesma direção. Do A vai apontar para fora e do B vai apontar para dentro. Então, eles vão ter a mesma direção e sentido, tá? Logo, elas vão se juntar ao invés de se subtraírem, mesmo que o sinal das cargas elétricas sejam diferentes, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular aqui o campo elétrico, lembrando que o ponto médio aqui, pessoal, ó, é 1 metro, tá? Porque aí no final os dois vão ter 2 metros, né? A distância de um para o outro. Então vamos lá.
Vamos calcular o campo elétrico no ponto A. O campo elétrico em relação ao ponto A. Bom, a fórmula é K vezes a carga A, dividido pela distância do ponto A ao quadrado. Bom, a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. O valor da carga de A é 2 microcoulomb. O micro, gente, ó, o mi, essa letrinha grega aqui, ele vale 10 a menos 6 na física, tá? E tudo isso aqui dividido pela distância ao quadrado, eu vou colocar a distância só aqui, é 1 metro quadrado. Bom, 9 vezes 2, 18. 10 a nona vezes 10 a menos 6 dá 10 ao cubo, positivo. E aí, 1 ao quadrado é 1, então não tem nem que usar. Morre aqui, fica 18 vezes 10 ao cubo. O campo elétrico no ponto B, em relação ao ponto B, é a constante eletrostática, vezes o módulo da carga, dividido pela distância ao quadrado, só que temos que tomar cuidado de que agora o ponto de referência é a carga B, tá? Então, nós vamos lá substituir o valor. 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo da carga continua o mesmo. Então, lembre-se, como a carga, pessoal, é igual, em termos de módulo, o valor não muda, tá? Por isso que o resultado de ambos vai dar 18 vezes 10 ao cubo. Né? Falei cubo e escrevi um 4. Então, qual vai ser o campo elétrico resultante, gente, tá? Então, o campo elétrico no ponto M vai ser igual ao campo elétrico em A mais o campo elétrico em B. Nesse caso, 18 mais 18 vai dar 36 vezes 10 elevado ao cubo, Newton por Coulomb, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Se quiser, pode transformar em notação científica, se você preferir. 3,6 vezes 10 elevado à quarta potência, Newton por Coulomb, tá bom? Então, é isso aí. Fizemos aí mais um. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai fazer... Na verdade, não. Eu vou passar para vocês uma tarefinha lá na plataforma para vocês fazerem os exercícios 9 e 10 da parada complementar. Não fiquem tristes, tá? Só para ver se vocês pegaram mesmo essa ideia. Deixa eu entrar lá. Vou abrir aqui. Vou só copiar e colar lá. E aí vocês fazem as duas questões. São só duas questões, então dá para resolverem rapidão. Deu queda na internet aqui. Bom, pessoal, então vou fazer o seguinte. Eu vou chegar em casa agora e mando para vocês a atividade, tá? Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, porque eu acho que está dando problema na internet aqui. E aí não está deixando copiar a imagem lá. Tá bom? Então, com isso, a gente vai estar encerrando nossa aula de hoje. Beleza, professor. Fiquem com Deus, pessoal. E até segunda-feira que vem. Falou.